2 helicópteros Black Hawk não apenas pousam em uma rodovia suburbana durante a hora do rush, a menos que o mundo esteja acabando ou alguém muito importante esteja desaparecido. O vento dos rotores achatou a grama alta ao longo da Rota 9, forçando carros a parar bruscamente. Motoristas saíram telefones gravando aterrorizados e confusos, mas os soldados pulando para fora não estavam procurando por um terrorista. Eles não estavam procurando por uma bomba. Um capitão com um rosto cicatrizado correu em direção a uma mulher andando sozinha no acostamento, segurando uma caixa de papelão de pertences pessoais. Ele não apontou uma arma. Ele apontou um dedo para o hospital que ela tinha acabado de deixar. Senhora, você é a que eles acabaram de demitir? Quando ela acenou, atordoada, ele pegou seu rádio. Nós a encontramos virando as aves ao redor. Diga ao general que estamos trazendo o anjo de volta. As luzes fluorescentes do centro médico St. Jude zumbiam com um piscar indutor de dor de cabeça que a enfermeira Rachel Bennett tinha aprendido a ignorar depois de 10 anos no chão. Eram 2h da manhã. O turno da noite, onde o caos do dia geralmente se estabelecia em um bip rítmico de monitores. Mas esta noite, a sala de emergência estava vibrando com tensão centrada inteiramente em torno da cama 4. Rachel ajustou o gotejamento rivo, seus olhos escaneando os sinais vitais do homem deitado inconsciente nos lençóis. Ele tinha chegado como um John Doe, encontrado caído em um beco a 3 quarteirões do hospital. Sem carteira, sem telefone, apenas botas táticas gastas nos calcanhares e uma camiseta cinza desbotada que se agarrava a uma estrutura construída de músculo sólido. Ele estava coberto de suor, sua temperatura subindo para 104 degrees, e ele estava murmurando coisas em seu delírio que soavam como coordenadas. Ele está estabilizando, mas mal. Rachel sussurrou para si mesma, verificando o curativo fresco em seu lado. Parecia uma incisão cirúrgica que tinha se tornado agressivamente infectada. Não era uma ferida de briga de rua. Era precisa. Enfermeira Bennett. A voz nasal e aguda do Dr. Gregory Alcott cortou o ar como um bisturi. Rachel enrijeceu. Dr. Alcott era o novo chefe de cirurgia. Um homem que se importava mais com códigos de faturamento e pré-autorizações de seguro do que com resultados de pacientes. Ele entrou na baia de trauma, enrugando o nariz para as botas enlameadas sentadas no canto, a única posse do paciente. Sim, doutor. Rachel não olhou para cima, focando na limpeza da ferida. Por que este vagabundo está ocupando uma cama de trauma? Alcott estalou, folheando a ficha no tablet. Sem seguro, sem RG. Nós não somos um abrigo para sem-teto, Bennett. Temos pacientes pagantes na sala de espera. Transfira-o para a clínica do condado. Rachel finalmente olhou para cima. Seus olhos azuis estavam cansados, mas ferozes. Dr. Alcott, ele está séptico. Sua frequência cardíaca é errática. Se o movermos agora, ele entra em parada cardíaca. Eu já vi infecções como esta antes. Parece uma infecção por estafilococos de campo de batalha. Ele precisa de antibióticos agressivos e observação, não uma viagem de ônibus para contá-lo. Alcott zombou, aproximando-se, seu perfume caro dominando o cheiro de antisséptico. Você é uma enfermeira, Bennett. Você troca comadres e segue ordens. Você não diagnostica. Estou te dizendo para liberar a cama. Ele é um dreno de recursos. Ele é um ser humano. Rachel atirou de volta sua voz, aumentando ligeiramente. E eu acho que ele é um veterano. Olhe para as cicatrizes em seu ombro. Aquela cicatriz de estilhaços. Não me importo se ele é o rei da Inglaterra. Alcott sibilou, abaixando sua voz para um sussurro ameaçador. Você tem 15 minutos para dar alta a ele. Se eu voltar e ele ainda estiver aqui, não será ele deixando o hospital. Será você. Alcott girou em seus calcanhares e saiu marchando, seu jaleco esvoaçando. Rachel olhou para o homem. Sua respiração era superficial.
Ele agarrou os lençóis de repente, seus nós dos dedos ficando brancos. Calma, Rachel acalmou, colocando uma mão em sua testa. Eu te peguei. Ela conhecia o protocolo. Ela conhecia a hierarquia. Ela também sabia que movê-lo era uma sentença de morte. Ela olhou para o relógio. 2h15 da manhã. Alcott estava indo para seu escritório para cochilar. Ele não voltaria para as rondas até às 6h30 da manhã. Rachel fez uma escolha. Em vez de dar alta a ele, ela rolou a cama a 4 para o canto da baia de trauma, atrás de uma cortina pesada geralmente reservada para armazenamento. Ela o conectou a uma bolsa fresca de Vancomycin, um antibiótico caro que ela teve que anular o gabinete dispensador digital para obter. Ela sentou ao lado dele esponjando sua testa com água fria, ouvindo seus pesadelos murmurados. Eco 2, posição comprometida. Peguem o pássaro. O homem gemeu, seu corpo debatendo-se. Você está seguro, ela sussurrou. Você está no St. Jude. Eu sou Rachel. Não vou a lugar nenhum. Por 4 horas ela lutou contra sua febre. Ela ignorou suas outras tarefas, trocando favores com as outras enfermeiras, pedindo a elas para cobrir seus outros pacientes, para que ela pudesse focar no John Doe. Às 5h30 da manhã, sua febre cedeu. Sua frequência cardíaca estabilizou. Ele abriu os olhos, cinza aço e afiados, instantaneamente alerta, apesar de sua condição. Onde? Sua voz era como cascalho. Hospital, Rachel disse suavemente. Você estava em má forma. Choque séptico. O homem tentou sentar-se, mas fez uma careta. Ele olhou para Rachel até que ele olhou para ela, analisando-a como se ela fosse uma variável tática. Você ficou. Eu fiquei. Ela acenou. Dr. Alcott queria te expulsar. Ela lhe admitiu, servindo-lhe uma xícara de água. Eu te escondi. O homem pegou a água, sua mão tremendo ligeiramente. Obrigado. Preciso fazer uma ligação. Há um número na minha cabeça. Preciso de uma linha segura. Nós não temos linhas seguras. Rachel sorriu tristemente. Apenas um telefone fixo empoeirado na estação das enfermeiras. Antes que ele pudesse responder, a cortina foi puxada para trás. Os anéis de plástico rangeram contra o trilho de metal. Dr. Alcott estava lá, seu rosto uma máscara de raiva roxa. Atrás dele estavam 2 seguranças do hospital. Eu te avisei. Alcott cuspiu, apontando um dedo tremendo para Rachel. Eu te dei uma ordem direta, Bennett. Você roubou medicação. Você se apropriou indevidamente de recursos do hospital. E você desafiou o chefe de cirurgia. Ele teria morrido. Rachel levantou-se, colocando-se entre o médico e o paciente. Olhe para ele. Ele está consciente. Os antibióticos funcionaram. Não me importo. Alcott gritou. Tirem-no. E você pega o crachá dela. Os seguranças hesitaram. Todos gostavam da Rachel. Ela era o coração da emergência. Agora, Alcott berrou. Um dos guardas, um homem chamado Frank, com quem Rachel tinha compartilhado café por anos, olhou para o chão. Sinto muito, Rachel. Rachel soltou o crachá dela. Ela tirou o estetoscópio do pescoço, aquele que seu pai lhe dera quando ela se formou na escola de enfermagem, e o colocou na mesa lateral. Ela virou-se para o homem na cama. Você está estável. Não os deixe te mover até que você se sinta pronto. Beba água. O homem na cama não disse uma palavra. Ele estava encarando Alcott com um olhar que teria aterrorizado um homem menor. Mas Alcott estava muito cego pelo ego para notar. A mão do paciente moveu-se sutilmente sob o lençol, batendo um ritmo contra sua coxa como se estivesse contando. Saia! Alcott zombou. Rachel pegou sua bolsa e seu casaco. Ela saiu da baia de trauma, sua cabeça erguida, mas seu coração se estilhaçando em seu peito. 10 anos de serviço se foram em um piscar de olhos porque ela fez a coisa certa. As portas automáticas da sala de emergência deslizaram abertas e o ar frio da manhã atingiu Rachel como um golpe físico.
Estava chovendo uma garoa miserável e picante que encharcou seus uniformes imediatamente. Ela percebeu com um sentimento de afundamento que tinha deixado seu guarda-chuva em seu armário. Ela não tinha permissão para voltar para pegá-lo. Ela ficou na calçada por um momento, olhando para trás para o prédio. St. Jude tinha sido sua vida. Ela tinha perdido natais aniversários e aniversários dentro daquelas paredes. Ela tinha segurado as mãos dos moribundos e celebrado com as famílias dos vivos. E agora ela era apenas uma intrusa. Ela verificou seus bolsos. Ela tinha as chaves do carro. Mas então ela lembrou que seu carro, um velho Honda Civic, estava na oficina por um problema de transmissão. Ela tinha pegado o ônibus para o trabalho. O próximo ônibus não circulava até às 7 horas da manhã aos domingos. Eram mal 6h15 da manhã. Ela murmurou, limpando a chuva de seus cílios. Seu apartamento ficava a 5 milhas de distância. Uma caminhada de 5 milhas ao longo da rodovia, acostamento na chuva. Parecia um fim adequado para a pior noite de sua vida. Ela começou a andar. A borracha de seus tamancos de enfermagem rangeu contra o pavimento molhado. Carros passaram zunindo, espirrando água suja em suas pernas. Ela segurou uma pequena caixa de papelão. Alcott tinha graciosamente permitido que ela embalasse uma foto de seu cachorro, uma caneca de café e um par de meias sobressalentes. Enquanto ela caminhava, a raiva começou a desaparecer, substituída por um sentimento esmagador de medo. Como ela pagaria o aluguel? Quem contrataria uma enfermeira demitida por insubordinação e roubo? Alcott a colocaria na lista negra. Ele era mesquinho o suficiente para garantir que ela nunca mais trabalhasse na cidade. Ela tinha 34 anos, era solteira e desempregada. Ela estava a cerca de 2 milhas do hospital, caminhando ao longo de um trecho de estrada que fazia fronteira com um grande campo aberto usado para feiras locais no verão. A chuva estava caindo mais forte agora. Ela estava tremendo incontrolavelmente. Apenas continue se movendo, Rachel. Ela disse a si mesma. Um pé na frente do outro. Então ela ouviu. No início era um som baixo e vibrante, uma vibração em seu peito mais do que um ruído. Ela pensou que poderia ser um caminhão pesado se aproximando por trás. Então ela pisou mais na grama. Mas o som não veio da estrada. Veio do céu. O zumbido cresceu em um rítmico que castigou o ar. Era alto, ensurdecedoramente alto. Rachel parou e olhou para cima. Através da névoa cinza e da chuva, duas formas escuras se materializaram. Eles eram helicópteros pretos maciços, baixos e agressivos, inclinando-se bruscamente sobre a linha de árvores. Não eram os helicópteros médicos vermelhos e brancos que ela estava acostumada a ver. Estes eram militares, preto fosco, sem marcas que ela pudesse ver facilmente, cheios de antenas e casulos externos. O que no mundo? Ela respirou, protegendo seus olhos do fluxo do rotor. O helicóptero líder empinou o nariz, inclinando-se para cima enquanto diminuía drasticamente. Ele pairou diretamente sobre a estrada a apenas 50 pés no ar. A corrente descendente era imensa. Ele arrancou a caixa de papelão das mãos congeladas de Rachel. Sua caneca de café quebrou no asfalto. A foto de seu cachorro caiu na grama molhada. Ela cobriu a cabeça agachando-se, aterrorizada. Isso era uma aterrissagem forçada. Havia uma emergência. O helicóptero não caiu. Ele pousou bem no meio da estrada de 4 pistas, bloqueando o tráfego em ambas as direções. O segundo helicóptero aterrissou no campo adjacente a ela, seus rotores ainda girando, cortando a grama como um cortador de grama gigante. Carros estavam freando bruscamente. Pessoas estavam gritando. Antes que os patins do helicóptero líder se assentassem completamente, as portas laterais deslizaram abertas. 4 homens pularam para fora. Eles não estavam usando uniformes militares padrão. Eles estavam usando equipamento tático de alta qualidade, calças multicam, camisas de combate, porta-placas pesados e capacetes com suportes de visão noturna.
Eles carregavam rifles pendurados baixo em seus peitos, prontos, mas não apontados. Eles se moveram com uma velocidade e fluidez que era aterrorizante. Eles se espalharam, garantindo um perímetro ao redor do helicóptero. Um homem, o líder, não olhou para o tráfego. Ele não olhou para os motoristas atordoados. Ele escaneou a beira da estrada. Ele avistou Rachel agachada perto do guardrail, encharcada e tremendo. Ele correu em direção a ela. Ele era um gigante de um homem com uma barba espessa e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha. Ele parou a 5 pés dela, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. "Senhora!" ele gritou por cima do rugido dos motores. "Você é a enfermeira Bennett, Rachel Bennett." Rachel não conseguia falar, ela apenas o encarou. "Senhora!" ele latiu novamente, urgente, mas respeitoso. "Olhe para mim, você é a enfermeira que estava no St. Jude? A que tratou o John Doe." Rachel acenou lentamente, seus dentes batendo. "Sim, sim, sou eu." O soldado tocou seu fone de ouvido. "Comando, temos o ativo. Repito, temos o anjo. A condição é molhada e fria, mas segura." Ele estendeu uma mão. "Você precisa vir conosco, senhora." "O que saber?" Rachel recuou, batendo no guardrail. "Eu fui demitida. Eu não fiz nada de errado. Eu apenas dei-lhe antibióticos." A expressão do soldado suavizou. Ele se aproximou, ignorando a chuva batendo em seu capacete. "Nós sabemos que o homem que você tratou é o capitão Elias Thorne, do 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais Delta. Ele é nosso líder de equipe." Os olhos de Rachel arregalaram. O ninguém na cama 4. "Ele acordou o suficiente para fazer uma ligação", o soldado continuou. "Ele nos contou o que aconteceu. Ele nos contou que eles te jogaram para fora porque você salvou a vida dele." "Eu apenas fiz meu trabalho", Rachel gaguejou. "Bem, agora estamos fazendo o nosso", o soldado disse sombriamente. "General Higgins, esse é o pai do Capitão Thorne. Já está a caminho do hospital." Mas o Capitão Thorne se recusou a deixar qualquer um tocá-lo até que você fosse trazida de volta. Ele disse, e eu cito, "Tragam-me a enfermeira que se recusou a me deixar morrer, ou eu saio daqui com meus IVs arrastando atrás de mim." O soldado gesticulou para a porta aberta do Black Hawk. "Por favor, senhora, temos ordens para te resgatar e, francamente, eu não gostaria de ser o Dr. Alcott quando voltarmos para lá." Rachel olhou para sua caneca quebrada na estrada. Ela olhou para o engarrafamento causado por 2 helicópteros militares enviados especificamente para ela. Ela olhou para a mão estendida do soldado. Ela pegou. "Vamos," ela disse. O soldado a ajudou a subir na cabine. Alguém jogou um cobertor de lã quente em volta de seus ombros. Enquanto o helicóptero decolava, inclinando-se bruscamente de volta para St. Jude, Rachel olhou para os carros abaixo. Ela não estava mais andando. Ela estava voando para a guerra, e pela primeira vez em sua vida, ela tinha um exército às suas costas. O telhado do Centro Médico St. Jude não foi projetado para um Sikorsky e o UH-60 Black Hawk, muito menos 2 deles. A integridade estrutural era classificada para helicópteros de transporte médico mais leves, mas os pilotos do 1000cc do Regimento de Aviação de Operações Especiais não pareciam se importar com os códigos de construção do hospital. Eles colocaram os pássaros para baixo com um baque chocante que sacudiu a poeira das telhas do teto do centro de trauma 4 andares abaixo. Dentro da emergência, o caos tinha metastatizado completamente. Dr. Gregory Alcott estava na estação das enfermeiras, gritando em um receptor de telefone, seu rosto um mapa manchado de indignação. "Não me importo quem eles são. Esta é uma instalação privada. Você diz à polícia para tirar essas aeronaves não autorizadas do meu telhado imediatamente, ou eu vou processar a cidade até a falência." Ele bateu o telefone e virou-se para o grupo aglomerado de enfermeiras e residentes. De volta ao trabalho. "Por que vocês estão todos parados aí? Se eu vir mais uma pessoa olhando para o teto,
Você está demitido, assim como Bennett. As portas do elevador no final do corredor tilintaram. Geralmente, este som precedia a chegada de uma maca ou um carrinho de cafeteria. Desta vez, as portas deslizaram abertas para revelar uma parede de multicam. 6 operadores saíram, formando uma falange. No centro caminhava um homem que usava um uniforme de gala em vez de equipamento de combate. General Thomas Higgins era uma lenda na comunidade de operações especiais, um homem cujo silêncio era rumores de ser mais aterrorizante do que seus gritos. Ele andava com uma bengala, uma lembrança de Fallujah, mas ele se movia com o impulso de um trem de carga. E bem ao lado dele, embrulhada em um cobertor militar de lã cinza, seu cabelo molhado e emaranhado na testa, estava Rachel Bennett. A emergência ficou em silêncio. Você podia ouvir o zumbido da máquina de venda automática no corredor. O queixo de Alcott caiu. Ele piscou, olhando dos soldados para Rachel, seu cérebro lutando para computar a equação impossível diante dele. Qual é o significado disso? General Higgins não parou até que ele estivesse nariz com o cirurgião. Higgins tinha 60 anos, com cabelo prateado e olhos como sílex congelado. Você é o Dr. Alcott? Eu sou o chefe de cirurgia, Alcott gaguejou, tentando recuperar sua altura. E você está invadindo uma zona estéril. Exijo que você remova essas armas e esta funcionária demitida imediatamente. Higgins ignorou a demanda. Ele virou-se para o soldado à sua esquerda. Assegure o andar. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. Cortem as linhas fixas. Bloqueiem sinais de celular dentro de um raio de 200 pés. Esta é agora uma base de operações segura. Sim, general. O soldado latiu, movendo-se instantaneamente para as saídas. Você não pode fazer isso, Alcott gritou. Este é um hospital. Correção, Higgins disse, sua voz mortalmente calma. Esta é a localização de um ativo de alto valor que está atualmente em condição crítica. Um ativo que você tentou descartar como lixo. Higgins recuou e gesticulou para Rachel. Enfermeira Bennett não é mais sua médica funcionária. Ela foi recrutada como consultora médica especializada para o Departamento de Defesa. Ela o supera em patente efetivamente imediatamente. Ela é a provedora de cuidados primários para o Capitão Thorne. Você irá fornecer a ela o que ela precisar. Se ela pedir um bisturi, você entrega a ela. Se ela pedir a lua, você começa a construir um foguete. O rosto de Alcott ficou de um tom violeta pálido. Ele olhou para Rachel com puro veneno. Ela é uma enfermeira. Ela mal passou em seus exames 10 anos atrás. Eu verifiquei o arquivo dela. Ela é incompetente para lidar com um trauma desta magnitude. Rachel deu um passo à frente. O choque do passeio de helicóptero estava desaparecendo, substituído pela familiar adrenalina da emergência. Ela olhou para Alcott, depois para a equipe aterrorizada, e finalmente para Frank, o segurança, que tinha se desculpado com ela antes. Frank deu-lhe um sutil polegar para cima. Onde ele está? Rachel perguntou, sua voz firme. Onde está o Capitão Thorne? Alcott cruzou os braços. Eu o mandei mover para o porão, área de retenção pendente de transferência para o condado. Ele não é mais meu problema. Os olhos de Rachel arregalaram. O porão? Faz 50 horas d'água lá embaixo. Ele está lutando contra a sepse. O frio o enviará para choque. Ela não esperou por permissão. Ela saiu correndo pelo corredor em direção aos elevadores de serviço, jogando o cobertor de lã enquanto ia. General Higgins gesticulou para 2 de seus homens. Vá com ela. Se alguém entrar no caminho dela, mova-os. Alcott gaguejou. General, terei seu crachá por isso. Eu conheço os senadores. Higgins inclinou-se perto, sua voz caindo para um sussurro que gelou o quarto. Doutor, meu filho está deitado no seu porão. Se ele morrer porque você quis economizar na conta de aquecimento, eu não precisarei de um crachá e você não precisará de um advogado. Você entende? Alcott engoliu em seco. Pela primeira vez, a arrogância rachou, revelando o covarde por baixo.
A área de retenção do porão era essencialmente uma sala de armazenamento para equipamentos quebrados e arquivos excedentes. Cheirava a mofo e poeira velha. Rachel irrompeu pelas portas duplas, os dois operadores Delta flanqueando-a. No canto, em uma maca com uma roda quebrada, jazia o capitão Elias Thorne. Ele estava tremendo violentamente, seus dentes batendo tão forte que parecia osso rangendo em osso. A bolsa de soro que Rachel tinha pendurado antes estava vazia. A linha voltou com sangue. Elias. Rachel correu para o lado dele, suas mãos instantaneamente verificando seu pulso carotídeo. Era fraco e rápido. Muito rápido. Rachel. Elias gaguejou, seus olhos desfocados. Hostis. South Ridge. Sem hostis, ela disse, tirando sua blusa molhada de uniforme para revelar uma camiseta térmica, que ela imediatamente usou para cobrir o peito dele. Tragam-me cobertores, ela gritou para os soldados. E movam aquela maca. Precisamos levá-lo para a UTI agora. Os soldados homens treinados para matar com suas mãos nuas pareceram momentaneamente perdidos antes de correr para encontrar qualquer coisa quente. Eles voltaram com lonas e um casaco de zelador. Tinha que servir. Eles o levaram de volta para a UTI. A tomada do hospital estava completa. A equipe Delta tinha liberado toda a ala oeste, movendo outros pacientes para a ala leste. A UTI era agora uma fortaleza. Rachel trabalhou febrilmente. Ela restabeleceu 2 gaffers de grosso calibre, empurrando fluidos quentes para combater a hipotermia. Ela o conectou ao monitor cardíaco avançado. Os números eram ruins. PA 80, frequência cardíaca 140. Mas foi o exame de sangue que voltou 30 minutos depois que a fez pausar. Ela estava encarando a tela do computador na estação central. General Higgins estava atrás dela, observando por cima de seu ombro. Fale comigo, enfermeira Bennett, Higgins disse. Ele está estabilizando? Sua temperatura está subindo. Rachel disse, mordendo o lábio. Mas essas contagens de glóbulos brancos, elas não fazem sentido. Ele tem uma infecção por estafilococos. A voz de Alcott veio da porta. Ele estava flanqueado por uma administradora de hospital, uma mulher com aparência nervosa chamada Sra. Gable. Sepse de campo de batalha padrão. Ele precisa de Vancomycin, que você já roubou. Rachel ignorou o ataque. Não, olhe para os eosinófilos e as enzimas hepáticas. Eles estão disparando. Sepse ataca os órgãos. Sim, mas este padrão, isto parece toxicidade. Ela girou para enfrentar o general. Senhor, onde ele estava especificamente? Preciso saber em que ambiente ele estava operando. Higgins hesitou. Isso é classificado. General, Rachel disse firmemente, seu filho está morrendo, não de uma infecção, mas de outra coisa. Se eu tratar a infecção, estou apenas colocando um band-aid em um buraco de bala. Preciso saber. Higgins olhou para seus homens, depois de volta para Rachel. Ele estava no Triângulo Dourado, uma invasão a um laboratório de opioides sintéticos. Havia compostos experimentais. Rachel estalou os dedos. Exposição química. Não é estafilococos. É um agente mimemético. Ele foi exposto a uma neurotoxina que imita sintomas de infecção, enquanto desliga o sistema nervoso autônomo. Preposterous. Alcott zombou. Você está assistindo muitos filmes, Bennett. Você vai matá-lo com suas fantasias. Estou ordenando uma máquina de diálise para filtrar o sangue dele para sepse. Diálise irá matá-lo, Rachel gritou. Se você filtrar o sangue dele agora, o estresse em seu coração causará parada cardíaca. Ele precisa de um antídoto. Ele precisa de atropina e pralidoxima imediatamente. Alcott deu um passo à frente, tentando bloquear fisicamente Rachel do carrinho de medicação. Eu não permitirei que você administre um antídoto de agente nervoso a um paciente séptico. É má prática. O quarto ficou em silêncio mortal. O monitor cardíaco para a cama 1. A cama de Elias começou a alarmar. Um gemido rápido e agudo.
Vi, Bib, ele está entrando em colapso, Rachel gritou. Ela empurrou Alcott. Não foi um empurrão gentil. Ela colocou seu ombro em seu peito e o empurrou para trás em um carrinho de roupa de cama. Ele caiu em um monte de lençóis. Código azul, ela gritou. Carreguem as pás 200 joules. Rachel pegou o carrinho de emergência. Os soldados ficaram parados, sem saber se deveriam atirar no médico ou ajudar a enfermeira. Afastar! Rachel gritou, pressionando as pás no peito de Elias. Baque. Seu corpo sacudiu com a descarga. Ela olhou para o monitor. Linha reta novamente. 300 joules. Afastar. Baque. Ainda linha reta. Vamos, soldado, ela sussurrou, lágrimas picando seus olhos. Não ouse desistir de mim agora. Eu andei milhas na chuva por você. Ela começou com pressões torácicas. Costelas rachando rítmicas duras se necessário. Empurre um milol de epi, ela comandou uma das outras enfermeiras que tinha se esgueirado de volta para o andar. Uma jovem chamada Sarah, que parecia aterrorizada, mas pegou a seringa. 2 minutos de RCP, Rachel contou suor escorrendo de sua testa. Deixe-o ir. Alcott zombou do chão, ajustando seus óculos. Ele se foi. Você o matou. Cale a boca. General Higgins rugiu, sacando sua arma lateral e apontando-a diretamente para a cabeça de Alcott. Mais uma palavra, doutor, e você se junta a ele. Parem as compressões, Rachel disse sem fôlego. Ela olhou para o monitor. Nada. Então um bip, então outro. Um ritmo caótico, mas sustentável retornou. Taquicardia sinusal. Rachel respirou. Ele está de volta. Ela não hesitou. Ela pegou a seringa de atropina do carrinho de emergência. Ela a enfiou na porta 4, empurrando a atropina. Se eu estiver errada, isso para o coração dele novamente. Se eu estiver certa, seus sinais vitais estabilizam em 30 segundos. Ela empurrou o êmbolo. Todos observaram o monitor. 10 segundos, 20 segundos. A frequência cardíaca começou a cair. 140, 130, 110, 90. A pressão arterial subiu. 90, 60, 110, 70. Rachel desabou contra a grade da cama, exalando um fôlego que ela sentiu que estava segurando por 1 hora. Ele está estabilizando, ela sussurrou. Era a toxina. General Higgins embanhou sua arma. Ele olhou para Rachel com uma reverência geralmente reservada para figuras religiosas. Então ele olhou para Alcott. Tirem-no daqui, Higgins ordenou a seus homens. Tranquem-no em seu escritório. Se ele tocar em um telefone, quebrem seus dedos. 3 dias se passaram. A UTI do St. Jude tinha se tornado uma mistura bizarra de medicina estéril e base de operações avançada. Soldados dormiam nas cadeiras da sala de espera. Caixas de pizza estavam empilhadas ao lado de caixas de munição. Rachel não tinha ido para casa. Ela dormia em uma cama dobrável no quarto de Elias, acordando a cada hora para verificar seus sinais vitais. Elias estava acordado. Ele estava fraco, mas o aço cinza estava de volta em seus olhos. Você tem uma mão pesada com aquelas agulhas, Bennett. Elias rosnou, tentando se mexer na cama. Rachel sorriu, ajustando seus travesseiros. Ela estava exausta, usando uniformes novos que os militares tinham arranjado para ela. Você tem pele grossa, capitão. Torna difícil encontrar uma veia. Chame-me de Elias, ele disse suavemente. Acho que você ganhou o direito. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Meu pai me contou o que você fez. A caminhada, o confronto com Alcott, o diagnóstico. Eu apenas fiz meu trabalho, Rachel disse, olhando para suas mãos. Alcott, ele está tentando revogar minha licença. Mesmo com seu pai aqui, a diretoria do hospital está furiosa. Eles estão dizendo que eu agredi um médico sênior e administrei drogas não autorizadas. Deixem-os tentar, Elias, disse sua voz endurecendo. Eu comprarei este maldito hospital e demitirei a diretoria se precisar. Não é tão simples, Rachel suspirou. Política. Até os militares têm que responder a advogados eventualmente. Ela verificou sua linha de soro.
Você precisa descansar. Suas enzimas hepáticas estão quase normais, mas seu corpo sofreu um golpe massivo, Rachel. Elias estendeu a mão e agarrou a dela. Seu aperto estava forte novamente. Por quê? Você não me conhecia. Eu era apenas um sem-teto em botas sujas. Você perdeu sua carreira por um estranho. Rachel encontrou seu olhar. Meu irmão, ele era um fuzileiro naval. Ele voltou para casa diferente. Ele morreu em uma sala de espera do VA porque ninguém olhou além das roupas sujas e do cheiro de álcool. Eu prometi a mim mesma que isso nunca aconteceria em meu turno. Não de novo. Um silêncio se estendeu entre eles, pesado com emoção não dita. Elias apertou a mão dela. Você é uma boa mulher, Rachel Bennett. De repente, a porta do quarto abriu. Não era o general, não era um soldado, era uma enfermeira. Rachel não reconheceu um homem alto com cabelo raspado usando uniformes cirúrgicos e uma máscara. Ele estava empurrando um carrinho de medicação. Rondas programadas, o homem murmurou, mantendo a cabeça baixa. Dr. Alcott pediu um sedativo para ajudá-lo a dormir. Rachel franziu a testa. Dr. Alcott está em prisão domiciliar em seu escritório, e eu lido com todos os medicamentos para este paciente. O homem congelou. Os instintos de Rachel, afiados por anos lidando com viciados e pacientes violentos na emergência, se inflamaram. Ela olhou para os sapatos do homem. Não eram tamancos de enfermagem ou tênis. Eram botas de couro pretas pesadas, caras. E em seu pulso, apenas visível sob a manga de sua blusa de uniforme, havia uma tatuagem, um escorpião preto. O sangue de Rachel gelou. Ela lembrou do murmúrio delirante de Elias da primeira noite. Escorpião! Eles sabiam que estávamos vindo. Ei, Rachel disse aguda e alta. Afaste-se do carrinho. O homem olhou para cima. Seus olhos estavam frios e mortos. Ele enfiou a mão no bolso de seu uniforme. Ele não estava pegando um estetoscópio. Arma! Elias gritou, tentando se jogar para fora da cama, apesar de sua fraqueza. O assassino sacou uma pistola com um silenciador. Rachel não pensou. Ela não tinha uma arma. Ela tinha uma bandeja de instrumentos cirúrgicos de metal na mesa de cabeceira. Ela pegou uma bandeja rim pesada e a arremessou com toda a sua força. Atingiu o assassino no rosto assim que ele atirou. A bala errou, estilhaçando o vidro da janela atrás de Elias. O assassino cambaleou para trás, sangue escorrendo de seu nariz. Ele ergueu a arma novamente, mirando diretamente em Rachel. Não! Elias rugiu, arrancando os vés de seu braço e lançando-se da cama. Ele derrubou o homem, seu corpo enfraquecido, alimentado por pura raiva. Eles bateram no carrinho de medicação, enviando frascos e seringas voando pelo quarto. O assassino era mais forte. Ele deu um tapa de costas em Elias, enviando-o batendo na parede. Ele virou a arma para o capitão, que estava ofegando por ar no chão. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, uma força atingiu suas costas. Rachel tinha pegado o tanque de oxigênio do canto do quarto, um cilindro de aço sólido. Ela o balançou como um taco de beisebol. Ele conectou com a parte de trás da cabeça do assassino com um estalo nauseante. O homem desabou no chão e não se moveu. A porta arrombou. General Higgins e 3 operadores Delta inundaram o quarto, armas levantadas. Eles viram o assassino inconsciente no chão. Eles viram Elias encostado na parede, sangrando de seus pontos de IVA. E eles viram Rachel Bennett parada sobre o assassino de aluguel, segurando um tanque de oxigênio, seu peito ofegante, parecendo uma deusa guerreira. General Higgins olhou para a tatuagem no pulso do assassino. Ele ficou pálido. Temos uma violação, Higgins sussurrou. Isso não foi um ataque aleatório. Eles nos encontraram. Rachel soltou o tanque. Suas mãos começaram a tremer. Ele disse que era um enfermeiro. Elias se levantou, usando a cama para apoio. Ele olhou para Rachel com uma intensidade que queimava. Você me salvou, ele disse sem fôlego. De novo.
Não estamos seguros aqui, Rachel disse, sua voz tremendo mais resoluta. Se eles podem colocar um enfermeiro falso na UTI, eles podem colocar uma bomba aqui dentro. Higgins acenou sombriamente. Ela está certa. Precisamos nos mover agora. Onde? Elias perguntou. Rachel olhou para o general. Minha família tem uma cabana no norte, fora da rede. Sem serviço de celular, sem internet. Se você quer que ele viva, temos que desaparecer. Higgins olhou para a enfermeira civil que tinha acabado de derrubar um assassino armado. Ele percebeu que não estava mais olhando para uma civil. Lidere o caminho, enfermeira Bennett, o general disse. O comboio de SUVs pretos rasgou a interestadual, um borrão de vidro fumê e placas governamentais. Dentro do veículo líder, Rachel agarrou o volante da velha caminhonete Ford de seu falecido pai, que o General Higgins tinha insistido que tomasse a posição do meio na formação para camuflagem. Elias sentou no assento do passageiro, um rifle repousando em seus joelhos. Seu rosto pálido, mas seus olhos escaneando a linha de árvores. Você está sangrando através do curativo. Rachel disse, seus olhos piscando para o braço dele por um segundo, antes de retornar ao asfalto molhado. Vou viver, Elias grunhiu. Quão longe para a cabana? 20 milhas, ela respondeu. É em Blackwood Ridge. É uma estrada madeireira antiga. Seus SUVs podem ter dificuldades na lama. Meus SUVs sobreviveram às montanhas do Afeganistão. A voz de Higgins crepitou no rádio. Lidere, Bennett. A cabana era uma relíquia de um tempo diferente. Uma estrutura robusta de pinho rústico empoleirada em um penhasco com vista para um vale denso de abetos e peles. Não havia eletricidade, apenas um gerador no galpão. Sem serviço de celular, apenas o vento uivando pelo vale. Eles chegaram assim que o sol começou a mergulhar abaixo do horizonte, pintando o céu em contusões de roxo e vermelho. A equipe Delta moveu-se com eficiência praticada. 2 homens assumiram posições de atirador no telhado. Mais 2 minaram o perímetro da entrada da garagem com claymores. Rachel ajudou Elias a entrar. O ar na cabana estava viciado e frio. Ela ajoelhou-se junto à lareira, arrumando gravetos com mãos tremendo. Ei! Elias disse ajoelhando-se ao lado dela. Ele colocou uma mão em seu ombro. Pare! Rachel congelou. Ela olhou para ele e as lágrimas que ela estava segurando desde o hospital finalmente transbordaram. Eles tentaram te matar bem na minha frente. Aquele homem, ele tinha olhos mortos, Elias. Ele não se importava. Eu sei, Elias disse suavemente. Mas ele falhou por sua causa. Ele pegou o fósforo da mão dela e acendeu o fogo. Enquanto as chamas pegavam lançando sombras dançantes nas paredes, a cabana aqueceu. Rachel montou uma clínica improvisada na mesa da cozinha, limpando as feridas de Elias e verificando seus sinais vitais. Você é forte, Elias murmurou enquanto ela enrolava gases frescas em seu braço. Mais forte do que metade dos homens com quem servi. Não sou uma soldada. Rachel balançou a cabeça. Sou apenas teimosa. É tudo o que um soldado é. Elias sorriu, teimoso o suficiente para recusar a morrer. A noite se instalou. O general sentou-se à janela, observando a escuridão com binóculos térmicos. A equipe rodou as vigias. Rachel e Elias sentaram no tapete junto à lareira, compartilhando uma lata de pêssegos da despensa. Por um momento, a guerra parecia distante. Eles conversaram sobre o cachorro dela, sobre a infância dele no Texas, sobre a vida tranquila que ambos secretamente desejavam. Mas a paz era uma mentira. Às 0300 horas, o rádio no colete do general sibilou. Contato setor norte, movimento nas árvores. Múltiplas assinaturas de calor. Higgins levantou-se instantaneamente. Quantos? 20, talvez 30. Eles estão se espalhando. Eles não estão usando lanternas. Estes são profissionais. Elias pegou seu rifle, fazendo uma careta enquanto seus músculos protestavam. Eles nos encontraram rápido. Rápido demais. A mente de Rachel disparou. Como nos livramos dos telefones?
Nós verificamos os veículos por rastreadores. Elias olhou para a bolsa médica que Rachel tinha trazido do hospital, aquela que ela tinha embalado às pressas do armário de suprimentos antes de fugir. Ele a derrubou com um chute. Uma pequena luz vermelha piscando pulsava de dentro de uma caixa de gases estéreis. Um farol. Elias cuspiu. Aquele enfermeiro falso, ele deve ter plantado no carrinho antes de entrar no quarto. Nós os trouxemos direto para nós. O primeiro tiro estilhaçou a janela, apagando a lamparina a óleo na mesa. Abaixem-se! Higgins rugiu, virando a mesa de carvalho pesada de lado para a cobertura. Tiros irromperam da linha de árvores. Foi um dilúvio de chumbo. Balas mastigaram as paredes de madeira da cabana como cupins. O som era ensurdecedor. Os operadores Delta revidaram o fogo seus rifles silenciados, tossindo ritmicamente. Eles estão flanqueando. S, o atirador no telhado, gritou pelos comunicadores. Eles têm RPGs. Whoosh, boom! Uma explosão sacudiu o lado sul da cabana. A parede desintegrou-se, chuveirando o quarto em estilhaços e gesso. Rachel cobriu a cabeça, tossindo na poeira. Não podemos segurar isso, Higgins gritou, disparando uma rajada através da fresta na parede. Eles têm os números e a artilharia pesada. Precisamos de uma estratégia de saída. Não há saída, Elias gritou de volta, trocando carregadores. O caminhão está acabado. Os SUVs estão encurralados. Rachel olhou para a disposição do quarto. Ela olhou para as tábuas do assoalho perto da despensa. O porão de raiz. Ela gritou por cima do barulho do tiroteio. Higgins olhou para ela. O quê? Meu avô usava durante a proibição para esconder o uísque clandestino. Rachel rastejou em direção à despensa. É um túnel. Ele sai no leito do riacho 200 jardas abaixo do desfiladeiro. Isso nos coloca atrás da linha deles. Elias olhou para Higgins. Vá pegar a equipe. Flanqueie-os. Não estou te deixando, Higgins argumentou. Não consigo correr. Elias disse, gesticulando para sua perna, que tinha levado estilhaços na explosão. Eu o segurarei aqui com Rachel. Você dá a volta e os ataca por trás. É o único caminho. Higgins hesitou por uma fração de segundo. Então acenou. Deles o inferno, filho. O general e os 4 operadores desapareceram na despensa, levantando as tábuas do assoalho e deslizando para a escuridão da terra. Rachel e Elias estavam sozinhos. Os tiros lá fora pausaram. O inimigo estava recarregando, preparando-se para a violação final. Você sabe como usar isso? Elias perguntou, entregando a Rachel uma pistola Neudamir. Rachel pegou o aço frio em suas mãos. Ela estava tremendo. Aponte e atire. Não puxe o gatilho, ele corrigiu. Aperte, expire, aperte. Ele se arrastou até a pilha de escombros que costumava ser a parede sul. Eles estão vindo. Sombras se moveram na fumaça. Homens em equipamento tático preto, movendo-se cautelosamente. Eles pensaram que todos lá dentro estavam mortos ou suprimidos. Espere por isso, Elias sussurrou. O primeiro homem passou pelo buraco na parede. Estalo. Elias o derrubou com um único tiro no peito. O caos retornou. O quarto encheu-se de fumaça e barulho. Rachel agachou-se atrás da mesa virada, segurando a pistola. Uma figura surgiu na porta à sua esquerda, um flanqueador que Elias não tinha visto. Ele ergueu seu rifle nas costas expostas de Elias. Rachel não pensou. Ela levantou-se. Ela expirou. Ela apertou. A arma coiceou forte em sua mão. O homem na porta recuou bruscamente, segurando seu ombro, e caiu. Belo tiro! Elias gritou, suprimindo outro atacante. Mas eles estavam sem tempo. Uma granada rolou pelo chão, parando a poucos pés deles. Granada! Elias jogou-se sobre Rachel, protegendo-a com seu corpo. A explosão foi ensurdecedora. O mundo ficou branco, então preto. Rachel acordou com o gosto de cinzas e o silêncio gritante que segue uma explosão. Por um minuto aterrorizante, ela não conseguia se lembrar como respirar.
O ar na cabana estava denso com poeira, girando nos feixes de luz solar que penetravam pelo telhado estilhaçado. Ela tossiu um espasmo violento que atormentou suas costelas machucadas e empurrou uma pesada viga de pinho de suas pernas. Suas mãos estavam em carne viva, suas unhas quebradas. Ela rastejou pelos destroços, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Elias. Sua voz era um arranhão quebrado. Elias. Ele estava deitado perto dos restos da lareira, meio enterrado sob gesso e móveis quebrados. Ele não estava se movendo. Rachel escalou os destroços, ignorando a dor aguda em seu joelho. Ela o alcançou, seus dedos tremendo, pressionando contra a artéria carótida em seu pescoço. Uma pausa, uma eternidade de silêncio, e então um forte zumbido rítmico contra suas pontas dos dedos. Ele gemeu, seus olhos piscando abertos. Eles estavam desfocados no início, vítreos com concussão antes de se afiarem naquele familiar cinza-aço. Ele olhou para Rachel na fuligem em seu rosto, o sangue emaranhando seu cabelo, e ele tentou sorrir. Nós vencemos, ele sussurrou. Antes que Rachel pudesse responder, a porta da frente pendurada em uma dobradiça foi arrombada. Luz inundou o quarto escuro. Rachel instintivamente estendeu a mão para a pistola deitada na poeira, mas uma bota pisou suavemente no cano. Ela olhou para cima para ver o general Thomas Higgins parado sobre eles. Ele estava coberto de lama, seu uniforme rasgado, mas ele parecia um deus da guerra atrás dele através das frestas nas paredes. Rachel podia ver operadores Delta garantindo o perímetro, amarrando com zip os poucos mercenários sobreviventes. Calma, Bennett. Higgins, disse sua voz incomumente gentil. Está claro que a ameaça está neutralizada. Ele ajoelhou-se, verificando as pupilas de seu filho. Vocês dois mantiveram a linha contra 30 hostis armados. Eu vi operadores experientes cederem sob menos pressão. Rachel desabou de volta contra uma pilha de escombros, a adrenalina finalmente deixando seu sistema substituída por uma exaustão profunda até os ossos. Não era apenas um esquadrão de extermínio. Ela murmurou, encarando a cabana destruída. Eles sabiam exatamente onde estávamos. Eles sabiam tudo. Nós sabemos, Higgins disse sombriamente. Recuperamos o equipamento de comunicação deles. Encontramos a fonte do vazamento. Sua mandíbula apertou. E vamos consertar isso hoje. 48 horas depois, o átrio do Centro Médico St. Jude foi transformado em um circo de mídia. Vans de notícias alinhavam as ruas, suas antenas parabólicas apontadas para a entrada do hospital. Lá dentro, um pódio tinha sido montado em frente à parede de doadores, banhado na luz branca forte dos flashes da câmera. A história tinha vazado, ou melhor, uma versão dela tinha uma situação de reféns envolvendo um herói de guerra condecorado e uma enfermeira descontente. Dr. Gregory Alcott estava no pódio desfrutando da atenção. Ele vestia um terno impecável sob um jaleco branco imaculado, seu cabelo perfeitamente penteado. Ele parecia a imagem da competência administrativa e preocupação solene. Obrigado a todos por virem, Alcott disse, inclinando-se para o aglomerado de microfones. Sua voz era suave, praticada, escorrendo com falsa sinceridade. Esta tem sido uma semana angustiante para a família St. Jude. Nós nos orgulhamos de curar na segurança, mas às vezes o perigo vem de dentro. Ele pausou para efeito dramático, olhando para o mar de repórteres. Enfermeira Rachel Bennett era uma mulher perturbada. Alcott continuou, balançando a cabeça tristemente. Nós notamos os sinais: comportamento errático, insubordinação, instabilidade emocional, quando eu rescindi o emprego dela por roubo. Ela estalou. É meu mais profundo pesar que ela conseguiu sequestrar o Capitão Thorne, um paciente crítico sob nossos cuidados. Estamos trabalhando com as autoridades, mas devemos nos preparar para o pior. Dada a condição do Capitão Thorne, é improvável que ele tenha sobrevivido ao calvário. Um repórter do Canal 5 levantou a mão.
Doutor, você está dizendo que a enfermeira é responsável pela morte dele? Estou dizendo, Alcott disse, ajustando seus óculos, que Rachel Bennett é um perigo para a sociedade. E eu me culpo por não ter agido antes para proteger meus pacientes de sua incompetência. As câmeras piscaram cegamente. Alcott absorveu. Ele tinha girado a narrativa perfeitamente. Ele era o herói, doutor. Ela era a vilã. O dinheiro do cartel já estava em sua conta offshore. Ele tinha vencido. Há mais alguma pergunta? Alcott perguntou, um sorriso presunçoso tocando seus lábios. Eu tenho uma. Uma voz profunda ecoou do fundo do átrio. O som cortou a multidão murmurante como um trovão. Cabeças viraram, câmeras giraram. As pesadas portas automáticas de vidro na entrada principal deslizaram abertas. Elas não apenas abriram, elas pareciam se abrir para uma procissão. Capitão Elias Thorne entrou. Ele não estava usando um avental de hospital. Ele não estava em uma maca. Ele estava usando seu uniforme de gala azul completo, o tecido esticando em seus ombros largos. Um coração púrpura e uma estrela de prata brilhavam em seu peito. Ele andava com uma bengala favorecendo sua perna esquerda, e seu braço direito estava em uma tipóia preta, mas sua postura era ereta, irradiando uma intensidade que silenciou o quarto. A multidão ofegou. À sua direita caminhava o general Higgins, flanqueado por 2 policiais militares. E à sua esquerda caminhava Rachel Bennett. Ela não estava algemada. Ela não estava usando uniformes. Ela usava um blazer simples e jeans escuros, seu cabelo puxado para trás. Ela tinha um corte cicatrizando em sua testa e hematomas em sua bochecha, insígnias de honra. Ela não fez nenhuma tentativa de se esconder. Ela não olhou para baixo. Ela encarou direto o pódio. O rosto de Alcott ficou da cor de leite velho. Ele agarrou as bordas do pódio tão forte que a madeira rangeu. Segurança! Ele gritou, sua voz rachando. Segurança! Prendam aquela mulher! Ela é uma fugitiva! 2 seguranças do hospital deram um passo à frente hesitantemente. Recuar! General Higgins rugiu. O comando ecoou nas paredes de mármore, congelando os guardas em seus passos. Qualquer um que tocar em um membro da minha equipe responde ao Exército dos Estados Unidos. Elias continuou sua marcha lenta e dolorosa em direção ao palco. Os repórteres se separaram como o Mar Vermelho, sentindo uma história muito maior do que a que lhes havia sido contada. Elias subiu os 3 degraus até o palco. Ele ficou ao lado de Alcott, pairando sobre o cirurgião. Dr. Alcott alega que eu fui sequestrado, Elias disse, inclinando-se para o microfone. Sua voz era calma, mas carregava um peso letal. Ele alega que a enfermeira Bennett é incompetente. Ele alega que ela é um perigo. Elias olhou para Rachel, que tinha tomado seu lugar ao pé do palco. A verdade é, Elias disse, virando seu olhar de volta para o cirurgião aterrorizado. Rachel Bennett é a única razão pela qual estou respirando. E Dr. Alcott, ele não apenas a demitiu, ele tentou me vender. Uma onda de choque percorreu o quarto. Isso é uma mentira. Alcott gritou, suor perolando em sua testa. Ele está delirando. A sepsia apodreceu seu cérebro. Não o ouçam. Elias enfiou a mão no bolso de seu uniforme com sua mão boa. Ele puxou um pequeno gravador digital preto, o dispositivo recuperado do assassino na cabana. Encontramos isso no homem que você enviou para nos matar, Elias disse. Ele apertou um botão e segurou o dispositivo perto do microfone. Estática sibilou pelos alto-falantes, seguida por uma voz. Era minúscula, mas inconfundivelmente o tom nasal e arrogante de Alcott. A enfermeira é um problema. Ela sabe sobre a neurotoxina. Se Thorne sobreviver, o cartel perde a fórmula e eu perco meu pagamento. Mate-o. Mate a enfermeira. Faça parecer um assalto mal feito na floresta. Quero os 2 milhões restantes transferidos para a conta nas Cayman até amanhã. Silêncio.
Silêncio horrorizado absoluto pairava sobre o átrio. Alcott cambaleou para trás, derrubando um jarro de água. Isso é II. Isso é um deepfake. Eu nunca disse isso. Rachel subiu ao palco. Ela caminhou até Alcott, invadindo seu espaço pessoal. Ela o olhou nos olhos e, pela primeira vez, o médico arrogante pareceu pequeno. Você violou o juramento, Gregory, ela disse, sua voz firme e clara o suficiente para a primeira fila ouvir. Primeiro, não cause dano. Você vendeu a vida de um soldado por um salário. Você tentou destruir minha vida porque eu fiz meu trabalho. General Higgins acenou para o fundo do quarto. Agentes federais, levem-no. 6 agentes do FBI em corta-ventos invadiram o palco. Eles não foram gentis. Eles giraram Alcott, batendo-o contra o pódio de onde ele acabara de pregar. Enquanto as algemas estalavam em seus pulsos, Alcott começou a chorar, gritando sobre seus advogados, sobre sua posse, sobre como tudo isso foi um erro. Rachel o observou sendo arrastado, seus calcanhares derrapando no chão polido. Ela viu Frank, o segurança, parado junto à porta, um largo sorriso em seu rosto. Ele lhe deu uma saudação. Ela sorriu de volta. Enquanto o caos da prisão consumia o quarto, Elias virou-se para Rachel. A adrenalina estava desaparecendo, e ele se apoiou pesadamente em sua bengala, seu rosto pálido. Você está bem? Ele perguntou suavemente, ignorando os repórteres, gritando perguntas para eles. Rachel olhou ao redor do hospital. Este tinha sido o mundo dela por 10 anos. Ela viu os rostos de seus ex-colegas, alguns envergonhados, alguns aplaudindo. Acho que estou oficialmente desempregada, ela disse, um riso seco escapando de seus lábios. E acho que minha licença de enfermagem provavelmente ainda está suspensa. Elias sorriu, e isso transformou seu rosto cicatrizado. Na verdade, isso não é verdade. A junta médica revisou o caso esta manhã. Sua licença está ativa. De fato, você tem uma comenda pendente. Não acho que quero trabalhar aqui mais, Rachel admitiu, olhando para o local onde Alcott tinha estado. Muitos fantasmas. Bom, Elias disse, porque eu tenho uma oferta de emprego para você. Os militares estão estabelecendo um novo protocolo para suporte médico de operações especiais. Precisamos de um elo de ligação. Alguém que pode pensar rapidamente, que não tem medo de patente e que pode atirar uma 9mm se o dia sair do controle. Rachel ergueu uma sobrancelha. O pagamento é bom. Melhor do que aqui, Elias disse. E os benefícios incluem odontologia completa e bem-eu. Rachel olhou para ele. Ela viu o homem que a tinha protegido de uma granada, o homem que tinha andado através do fogo para limpar seu nome. E o chefe? Ela perguntou brincando. Ele é difícil de trabalhar? Ele é teimoso, Elias admitiu, aproximando-se. Mas ele é muito leal. Rachel pegou seu braço bom, estabilizando-o. Eu aceito o trabalho, mas só se eu puder pilotar o helicóptero. Elias riu um som quente e genuíno que parecia o fechamento final de um capítulo sombrio. Veremos sobre isso, enfermeira Bennett. Veremos sobre isso. Eles saíram do hospital juntos para o sol brilhante da tarde, deixando as câmeras e a corrupção para trás. Rachel Bennett tinha voltado para casa na chuva como uma vítima, mas ela saiu para o sol como uma guerreira. E pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente para onde estava indo. 2 helicópteros Black Hawk não param uma rodovia civil sem motivo. Quando a enfermeira Rachel Bennett foi demitida por salvar um John Doe sem teto, ela pensou que sua vida tinha lá acabado. Ela estava andando para casa na chuva, tremendo e quebrada. Mas ela não sabia que o homem sem teto que ela salvou era um capitão da Delta Force com uma recompensa em sua cabeça. De repente, o céu rugiu. Soldados repeliram para o asfalto. Eles não estavam lá para prendê-la. Eles estavam lá para saudá-la e o homem que a demitiu. Ele estava prestes a aprender que você nunca mexe com o anjo da guarda de um soldado. Que passeio!
Rachel foi de ser demitida a lutar contra assassinos em uma cabana remota. Isso apenas mostra que fazer a coisa certa, mesmo quando te custa tudo, sempre vale a pena. O karma não apenas atingiu o Dr. Alcott, ele o atingiu com a força de todo o exército dos Ezicial. Espero que vocês tenham gostado desta montanha-russa de uma história. Se você gostou, por favor, esmague isso. Botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito se estivesse nos sapatos de Rachel? Você teria ficado para tratar o paciente ou seguido ordens? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma história. Temos muitas mais histórias de heroísmo, vingança e justiça vindo em sua direção. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.